Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de tabela periódica, parte 2. Vocês já se perguntaram o porquê desse nome tabela periódica? Um evento é periódico quando ele se repete regularmente em função de um determinado parâmetro. Observem aqui esse gráfico. Evento pelo parâmetro de estudo, tá? Cada intervalo entre uma repetição e outra é denominado de período. Então, essa parte aqui, ó, vai ser o período. E cada período corresponde a uma variação que vai de um mínimo até um máximo. E também pode acontecer ao contrário, que pode ser de um máximo até um mínimo. Mas lembre-se, para afirmar que um evento é periódico, precisamos primeiro definir um parâmetro. A tabela que traz a relação de todos os elementos químicos conhecidos é denominada periódica, porque as propriedades dos elementos se repetem em intervalos regulares em relação a um determinado parâmetro. Então, o que acontece aqui na química? Por exemplo, fazendo-se o gráfico do número de elétrons na última camada eletrônica em função do número atômico, teremos para os 20 primeiros elementos o resultado abaixo. Então, aqui é o número de elementos pelo número atômico. Observem que acontece uma periodicidade, ó. Sobe até o máximo, depois desce, depois vai até o máximo novamente, desce até o mínimo. Então, acontece uma periodicidade. Então, generalizando, podemos dizer que muitas propriedades dos elementos químicos variam periodicamente ao longo da tabela periódica, sendo por isso, então, chamados de propriedades periódicas. Então, vamos entender o que são essas propriedades periódicas e quais são elas. A primeira seria o raio atômico. Então, é difícil medir o raio de um átomo, pois a nuvem de elétrons que circunda não tem limites bem definidos. Lembrem lá da aula de modelo atômico da nuvem eletrônica? Pois é o que acontece aqui. Então, costuma-se, então, medir com auxílio de raio-x a distância, que é D, entre dois núcleos vizinhos e dizer que o raio atômico, que é o R, é a metade dessa distância, tá? Então, o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que dois átomos desse elemento podem apresentar, tá? Então, aqui, ó, vai medir a distância entre dois núcleos de dois átomos, tá? E divide por 2, tá? Que vai dar o raio atômico. O raio atômico dos elementos é uma propriedade periódica, pois seus valores variam periodicamente, isto é, ele aumenta e diminui seguidamente, com o aumento do número atômico. Observe aqui nesse esquema em que estão representados apenas os elementos da coluna A da tabela periódica. Então, observe, ó, que o sentido que cresce o raio atômico é de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá? Então, generalizando aqui na tabela periódica, ó, aumento do raio atômico nas famílias e nos períodos. Aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Temos o raio do átomo em relação ao raio do cátion. Então, o raio do átomo é sempre maior que o raio do respectivo cátion. Vamos observar aqui nesse exemplo. Temos o alumínio neutro e o alumínio 3+. No neutro aqui, a gente vai fazer a distribuição eletrônica de 13 elétrons, tá? Então, tá aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Então, tá aqui a configuração eletrônica do alumínio neutro. Já o alumínio cátion, que é o cátion 3+, o que significa esse 3+ aqui? Que ele está perdendo 3 elétrons. Esses 3 elétrons vão sair da última camada, que é aqui a camada 3, né? Ó, que tem 2 mais 1 são 3 elétrons. Então, fica a configuração eletrônica apenas até a camada 2. Ó, mostrando aqui o exemplo do átomo de magnésio, que é semelhante ao do alumínio.
Então, temos o magnésio, ó, na última camada dele aqui tem 2 elétrons, aqui um e aqui outro, certo? No cátion 2+, esses 2 elétrons vão ser perdidos. Então, vai diminuir essa camada aqui. Ó. Observe que diminui a camada. Então, consequentemente, o raio vai ser menor, tá? Então, note que a eletrosfera do átomo nêutron é maior do que a do cátion, porque, neste caso, o número de níveis de energia do cátion é menor. Tá? Então, ó, diminuiu aqui um nível de energia em relação ao magnésio neutro. Temos também o raio do átomo em relação ao raio do ânion. O raio do átomo é sempre menor que o raio do respectivo ânion. Então, vamos aqui ao exemplo. Aqui está a distribuição eletrônica para o oxigênio neutro. Tá? Então, está aqui os 8 elétrons. E para o oxigênio 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, vai entrar aqui, ó. Estava 4, ganhou mais 2, ficou 6 aqui. Então, observem que o átomo de oxigênio neutro tem quantos elétrons na última camada? Que a última camada é a camada 2, tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O átomo 2- ganhou mais 2 elétrons, então ficou 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a entrada desses 2 elétrons no último nível do oxigênio, onde antes só havia 6, provoca uma expansão, aqui, ó, expansão do nível. A repulsão elétrica aumenta e os elétrons se afastam, passando a ocupar um espaço maior. Então, vai ocorrer que a repulsão de elétron para outro vai aumentar essa distância aqui. Consequentemente, vai aumentar o raio. Temos também a energia de ionização. O que seria essa energia? Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado, portanto, no estado gasoso. Tá? Então, a gente tem aqui um átomo que está no estado gasoso, tá? Está neutro. A gente vai retirar um elétron, mas para poder retirar esse elétron, precisa de uma energia, tá? Que é uma energia necessária. Essa energia é que é chamada de energia de ionização. Então, forma um cátion porque foi retirado um elétron. Tá aqui ele, ó, o elétron que foi retirado. Então, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Na tabela periódica, a variação é desse jeito aqui, ó. Vai aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ao retirarmos o primeiro elétron de um átomo, ocorre uma diminuição do raio. Por esse motivo, a energia necessária para retirar o segundo elétron é maior, e assim sucessivamente. Então, quando a gente tira o primeiro elétron, vai diminuir o tamanho desse raio, tá? Para tirar o segundo, vai precisar de uma maior energia do que para retirar o primeiro. E para retirar o terceiro elétron, vai precisar de uma maior energia ainda. Por quê? Porque os elétrons estão ficando cada vez mais próximos do núcleo, então fica mais difícil retirar, necessitando de uma maior energia. Esse fato fica evidenciado pela analogia a seguir, referente ao átomo de magnésio. Tá? Tá aqui a configuração eletrônica do magnésio. Então, está aqui ele neutro, tá? Que é mostrado aqui nessa imagem também aqui. Então, para retirar o primeiro elétron, vai precisar de uma determinada quantidade de energia. Tá aqui a energia. Então, retira o elétron. Para retirar o próximo elétron, já que houve uma aproximação com o núcleo, tá? Vai haver uma maior atração entre os elétrons e o núcleo, pois estão mais perto, você vai precisar de uma força maior, de uma energia maior, para poder arrancar esse elétron aqui. Então, a energia que precisa aqui já é maior. Tá? Então, quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais energia de ionização eu vou precisar para poder arrancar esse elétron. Outra propriedade periódica é a eletronegatividade.
que é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente. Então, determinados elementos possuem a tendência a perder elétrons, como é o caso dos metais, e outros a ganhar elétrons, como é o caso dos ametais. Tá? A eletronegatividade de um átomo, de um elemento químico, aumenta conforme o raio atômico diminui. Então, na tabela aqui vai variar da esquerda para a direita e de baixo para a cima. Quando dois átomos são diferentes, é comum um deles atrair o par eletrônico compartilhado para o seu lado. É o que acontece, por exemplo, na molécula de HCl. Então, ó, temos o cloro e o hidrogênio aqui fazendo uma ligação, tá? Vamos observar aqui na tabela, a eletronegatividade aumenta aqui, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, entre os dois, entre o cloro e o hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? Quem está desse lado aqui, ó, do lado direito. Portanto, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar os elétrons que tem aqui na ligação para mais próximo dele. Então, ele vai ficar com a carga parcial negativa, que é esse símbolo aqui. Então, está mostrado aqui, a nuvem eletrônica perto do cloro, ao redor do cloro, é maior, porque ele tem a eletronegatividade maior, portanto, ele puxa os elétrons para mais perto dele. Outra propriedade periódica é a eletropositividade. Tá? Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Então, ó, temos aqui o cloro no estado gasoso. A gente quer adicionar aqui um elétron nele, tá? Então, a gente precisa liberar uma energia para poder que esse elétron entre no cloro, formando o cloro menos, tá? Que é um ânion. Então, ele vai liberar uma determinada quantidade de energia, que é chamada de eletroafinidade. A eletropositividade aumenta conforme o raio atômico aumenta. Então, é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Outras propriedades periódicas que temos são a densidade, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição e volume atômico, que aumentam de acordo com as setas que vocês estão vendo. Densidade de fora para dentro e de cima para baixo. As temperaturas de fusão e ebulição de fora para dentro e de cima para baixo, sendo que na coluna 1 e 2 é de baixo para cima. E o volume atômico aumenta de dentro para fora e de cima para baixo. Temos as propriedades aperiódicas também, que são as propriedades cujos valores só aumentam com um número atômico e outras cujos valores só diminuem. O número de massa sempre aumenta com o aumento do número atômico, conforme o gráfico a seguir. Então, aqui um gráfico do número de massa pelo número atômico. Então, à medida que o número atômico vai aumentando, o número de massa também vai aumentando. Então, não é uma coisa periódica, que aumenta, depois desce, que aumenta, depois desce, como as propriedades periódicas. O calor específico do elemento no estado sólido também sempre diminui com o aumento do número atômico. Tá? Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do elemento. Então, aqui são exemplos de propriedades aperiódicas, que é o número de massa e o calor específico. Que foram as referências que foram utilizadas para o preparo dessa aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau!